Trazer agora informações de um levantamento exclusivo feito a pedido da CNN pela empresa Datrix, que é especializada em inteligência de dados, sobre a repercussão dos primeiros dias de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, como isso repercutiu nas redes sociais. E a gente traz a informação. 43% das citações a Jair Bolsonaro, foram negativas. Isso num levantamento que a Datrix fez entre os dias 1º de setembro e 3 de setembro, ou seja, 1º de setembro, véspera do julgamento, quando houve um crescimento já bastante grande de expectativa em torno do julgamento e ao longo dos 2 dias em que houve sessão da primeira turma. As menções positivas, 21%, e as neutras, que são conteúdos essencialmente noticiosos, como os daqui da CNN, de outros veículos de imprensa, 36%, mais ou menos 1/3. O João Paulo Castro, que é o CEO da Datrix, que é responsável pelo estudo, ele me fez algumas observações interessantes. Primeiro de tudo, a gente não pode ignorar que este resultado aqui, ele é obtido, com Jair Bolsonaro sem ser um agente direto e ativo nas redes, porque ele está com seus perfis bloqueados e tampouco pode usar perfis de terceiros, seria mais um descumprimento de medidas cautelares que foram impostas na outra investigação em que tem Jair Bolsonaro como alvo, aquela relacionada à coerção da justiça, à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, etc. Então, Jair Bolsonaro é um agente passivo aqui, ele não tem como interferir neste debate e, dada a força que o ex-presidente tem nas redes, poderia afetar um pouco esse resultado. Mas isso mede muito dos humores nas redes sociais e a estimativa da Datrix é que 80 milhões de pessoas no país, não só no país, claro, também aqueles que estão morando fora, mas para a gente entender o volume de quanto este assunto mobilizou as redes e de fato se tornou o grande assunto das redes no que diz respeito aí à política nesses últimos dias. E queria destacar mais um ponto, Débora, e repercutir contigo, que é o que o João Paulo Castro chamou de efeito colateral envolvendo o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Porque ele também mediu como foi qualitativamente o volume de menções ao governador de São Paulo, que foi também um articulador ativo nesta semana aí em Brasília. O saldo foi mais positivo do que negativo, foi um saldo positivo, mais menções positivas do que negativas, e isso, do ponto de vista da perspectiva de Tarcísio, é bom. Ele se moveu, fez articulação de política nacional em Brasília e isso rendeu frutos positivos nesta repercussão das redes. Mas, no campo de críticas, você vai me perguntar, foi só o campo do governo Lula, o campo da esquerda que criticou o Tarcísio de Freitas? E aí o João Paulo Castro identificou, não, também persistem críticas no campo bolsonarista ao governador Tarcísio de Freitas, naquela esteira das críticas que o vereador Carlos Bolsonaro fez aos governadores de direita, que o próprio Eduardo Bolsonaro lá atrás fez a Tarcísio de Freitas. Então, a despeito de ter feito um movimento positivo nesse aspecto de avaliação das redes, Débora, há ainda algum campo minado para os movimentos do governador no campo bolsonarista, naquele que deveria ter uma adesão completa aí ao governador, mas ainda vê um certo ceticismo, ainda vê um certo oportunismo dentro daquela linha do que Eduardo Bolsonaro havia criticado Tarcísio de Freitas de forma privada, dizendo que o governador nunca tinha atuado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro naquilo que importa, que era evitar o que a gente viu acontecer desde terça-feira, o início do julgamento da ação penal por uma suposta trama golpista, Débora. Entendi. Então, Yuri, você quer dizer que essa avaliação negativa de parte dos bolsonaristas sobre a atuação de Tarcísio de Freitas é mais porque eles veem um oportunismo, movidos pelas críticas dos aliados, e não porque ele está defendendo a anistia, Essa que era a minha dúvida, mas você respondeu. Exato. E olha, a gente... Então, até para complementar, Débora, nas críticas a Tarcísio de Freitas, tem aqueles do campo que é contra a anistia e que criticaram o governador por ser a favor da anistia. E tem aqueles que são a favor da anistia, mas estão vendo ali o que teria algum ceticismo ainda, alguma reticência em relação ao governador. Mas fato é, como destacou o CEO da Datrix,
Tarcísio de Freitas mostrou resiliência e que o movimento, do ponto de vista político e desta repercussão das redes, que é um dos vários termômetros que a gente tem para avaliar os movimentos dos políticos, deu mais resultado positivo do que negativo para o governador de São Paulo, que, a despeito de publicamente negar qualquer plano presidencial, foi um dos movimentos concretos mais efetivos para pavimentar o caminho para uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto.